Vamos então fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, nosso Mestre Maior. E a Ele agradecemos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, não fisicamente, ainda não podemos, mas dessa forma já está bom, né? Nós sentimos pela distância, mesmo apesar da distância, o calor, a alegria, a união. Isso vale, isso vale. Então te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos em teu nome, para que todos nós possamos aprender e compreender um pouquinho mais sobre a sua caminhada e, acima de tudo, sobre os seus ensinamentos, porque eles são necessários para que a nossa caminhada seja cada vez melhor. Então, Jesus, esteja conosco sempre. Nós sabemos que está. Nós é que precisamos estar sempre com você. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite, pessoal. Frederico, Luiz, Priscila. Ei, quanta gente. Muito obrigado, pessoal. Então, mais uma vez juntos, nós vamos dar continuidade, Flavinha, vamos dar continuidade àquilo que a gente vem fazendo. Na semana passada, quase concluímos as curas, mas ainda permaneceu uma que é extremamente importante a gente falar sobre ela. É a cura do cego de nascença, porque para nós, espíritas, fica extremamente clara o que nós compreendemos como a reencarnação. Às vezes as pessoas perguntam, você acredita na reencarnação? Eu respondo, não acredito. Eu tenho certeza. É diferente de acreditar. Então eu tenho certeza. E depois ainda vamos ter, mais para frente, a oportunidade de falar sobre isso. A certeza da reencarnação, porque sem ela eu não teria certeza da justiça e da bondade de Deus. Sem ela eu não teria como compreender tantas coisas que acontecem na minha vida, na vida de vocês, na sua, Elisângela, todos nós. Então, coisas que acontecem que só a pluralidade de existências tem a capacidade de explicar. Então, não tem como. A reencarnação, está aí a doutrina espírita, provando cientificamente a sua existência. Então, vamos concluir apenas a última cura, não que não tivesse mais, mas a última cura que ficou pendente, que é o cego de nascença. Não vamos ler toda a cura, porque ou todo o relato evangélico, porque ele é muito longo. E sendo muito longo, complicaria um pouquinho. Mas é a cura do cego de nascença. Vamos lá. Quem quiser acompanhar ou marcar para ler depois, está no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 34. É longa. E diz assim: ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde que nascera. Nasceu cego. E seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Mestre, foi pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo, seus pais, que deu causa a que ele nascesse cego? Olha a pergunta. A culpa era dele ou dos pais? Só que ele nasceu cego, né? Diz assim, e Jesus respondeu: não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteiem as obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem depois a noite, na qual ninguém pode fazer obras. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão e, havendo feito lama com a sua saliva, ungiu com essa lama os olhos do cego. E lhe disse: vai, levanta-te e vá na piscina de Siloé. Piscina de Siloé fica em Jerusalém, uma piscina que a água corre por ali e as pessoas
frequentavam aquela piscina. Então Jesus diz: vá até lá e lave seus olhos, nessa piscina de Siloé, que significa enviado. Siloé, enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo claramente. Seus vizinhos e os que o viam antes a pedir esmolas diziam: não é esse que estava assentado a pedir esmolas? Esse homem? Uns respondiam: é ele. Outros diziam: não, é um que se parece com ele. Ó, já se instalou a bagunça. O homem, porém, o ex-cego, lhes dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como se te abriram os olhos? E ele respondeu: aquele homem que se chama Jesus fez um pouco de lama e passou nos meus olhos, dizendo: vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Disseram-lhe: onde está ele? E o ex-cego disse: não sei. E aí, um episódio todo que levaram o ex-cego até os fariseus, apresentaram a ele, e os fariseus viram que aquela cura, né, afinal de contas o homem enxergava, havia acontecido num dia de sábado. Olha que coisa, né? E os fariseus então interrogam esse homem para saber como que ele havia recuperado a visão. E ele diz: ele pôs lama nos meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Ao que alguns dos fariseus retrucaram: esse homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Pode. Não é enviado porque ele não guarda o sábado. Estranho. Outros, porém, diziam: como poderia um homem mau fazer prodígios tais? Havia, a propósito, então, uma dissensão, uma bagunça entre eles. Disseram de novo ao que fora cego: e tu? Os fariseus perguntando: que dizes desse homem que te abriu os olhos? Ele respondeu: digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que aquele homem no passado esteve cego e que havia recobrado a visão, enquanto não fizeram que o pai e a mãe comparecessem lá, para confirmar que ele era cego. E os interrogaram assim: é esse o vosso filho, que dizíeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? O pai e a mãe responderam: olha, sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego. Não sabemos, porém, como agora vê. E tampouco sabemos quem lhe abriu os olhos. Eles tinham medo de falar de Jesus no meio dos religiosos da época, né? Então, eles falavam para os fariseus: interrogai-o, interrogue. Ele já tem idade, o meu filho já tem idade, que responda por si mesmo. Seu pai e sua mãe falavam desse modo porque temiam os judeus, visto que esses já haviam resolvido em comum que quem quer que reconhecesse a Jesus como sendo o Cristo seria expulso da sinagoga ou do templo. Foi o que obrigou o pai e a mãe do rapaz a responderem: ele já tem idade, pergunta para ele. Chamaram segunda vez o homem que estivera cego e lhe disseram: glorifica a Deus. Sabemos que esse homem é um pecador. Jesus seria um pecador. Ele lhe respondeu: olha, se é pecador, não sei. Tudo o que sei é que eu estava cego e agora vejo. Tornaram a perguntar-lhe: que te fez ele, como te abriu os olhos? Eles insistiam. Respondeu o homem: já vou-lo disse e bem os ouviste. Por quê? Quereis ouvi-lo segunda vez? Que eu conte de novo o que ele fez comigo para recuperar a visão? Será que queirais também vos tornar discípulos dele? Ao que eles o carregaram de injúrias e lhe disseram: se tu, seu discípulo, quanto a nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, ao passo que este não sabemos de onde saiu. Então, a grande culpa de Jesus foi ter feito aquela cura no sábado. Olha que coisa. Foi um diálogo narrado por João, um diálogo assim tão espontâneo que ele transmitiu uma conversa tão tranquila, né? Uma discussão tão normal entre pessoas em torno de um acontecimento. Então, esses diálogos foram maravilhosos. Não se trabalhou esses diálogos.
dá a impressão de que foram colocados de acordo com a narrativa daquele momento. Então nós vemos um cego respondendo, ou ex-cego, respondendo com sinceridade, sem rodeios, e percebam que essa cura, Jesus também não disse, a tua fé te curou, semelhante a outras curas anteriores. Ele curou com a saliva. Na verdade, eram os fluidos colocados ali, salutares, que, ao serem colocados nos olhos daquele rapaz, fez com que ele recuperasse a visão. E a iniciativa da cura foi só de Jesus. O cego nem pediu, né? Então, o diálogo também demonstra o entendimento dos judeus, já naquela época e até muito antes, e no caso dos discípulos, né? Quanto à pluralidade de existências, reencarnações. Tá? Então, no caso dos judeus, eles entendiam, parte dos judeus, entendiam uma figura chamada Gilgul Neshamot. Gilgul Neshamot, que significa, no hebraico, roda das existências, roda da vida. Ou seja, a vida indo e vindo. É um entendimento que eles têm e que está inserido na Torá oral, não na Torá escrita. Estando só na oral, parte conhecia e parte não conhecia. Nós vamos ver, por exemplo, fazendo só uma paradinha, o episódio de Nicodemos, quando Jesus responde a Nicodemos, né, que ele falou, é preciso nascer de novo. Mas como nascer de novo? E Jesus diz, Nicodemos, você é mestre em Israel e não conhece isso? Gilgul Neshamot. Parte conhece e parte não. Das várias vezes que estive lá, uma vez eu perguntei a um amigo, né, conhecido nosso, que inclusive era o guia, o Davi, eu perguntei a ele, Davi, o que você, portanto judeu, né? O que você entende de Gilgul Neshamot? A resposta foi, bobagem. Ele não entendia, não conhecia, não aceitava, né? Por que eles entendiam? E eu estou falando da época de Jesus, os próprios discípulos. Porque perguntaram se o cego tinha errado para nascer cego. Tinha cometido algum equívoco. Mas ele não teve tempo, ele nasceu cego. Não teve tempo de se cegar após ter nascido. Então, se Jesus considerasse que era falso esse entendimento, né, essa ideia, naquele momento em que os discípulos perguntam quem errou para que ele nascesse cego, Jesus teria dito, mas como quem errou? Ele nasceu cego. A culpa então não é de ninguém. Mas Jesus não respondeu isso, né? Então, Jesus diz que aquele homem nasceu para cumprir, não teve culpa nenhuma, não teve nada, nenhuma responsabilidade, mas nasceu com aquilo. Por quê? Gilgul Neshamot. Né? Então, é a reencarnação, uma existência anterior, onde ele passou algum episódio, que vamos lembrar inclusive da frase de Jesus, se teus olhos são motivo de escândalo, arranca-o. Ele fez assim. Talvez os olhos dele, em outra encarnação, tivessem servido para se perder na caminhada. E agora ele vinha cego. Portanto, poderia ser uma expiação, como poderia também ser uma provação, né? Uma provação para a sua evolução. Vamos lembrar que a cura se deu no sábado. E ao ser levado, portanto, aos fariseus, mesmo vendo os religiosos, a cura, a grande preocupação era, fez isso no dia de sábado? Esse homem não vem de Deus. Então, como se o mais importante fosse o sábado e não o homem. Então, eles estavam questionando a forma como tinha acontecido, e não o conteúdo da cura, né? Isso é uma insensibilidade, né? Um foco errado, desumano até, mas que era aquilo que eles entendiam na época. Então, não podemos julgá-los errado. O entendimento deles já vinha lá de trás dessa forma. E nessa conversa toda, alguns defendiam Jesus, né? Alguns defendiam sim, dizendo, como que pode um homem mau fazer o bem? É meio complicado, né? O mal faz o mal, o bem faz o bem. Como que pode um homem mau fazer esse bem tão grande
aquele homem. E vamos ver, portanto, uma discórdia que acontece entre eles, absurda, em razão desse entendimento. Me chama a atenção, nos dias de hoje, estou vendo tanta gente aí, um abraço para todo mundo, nos dias de hoje, as pessoas, muitas vezes, discutindo do ponto de vista político, por exemplo. O meu candidato ou o meu governador, ele não pode apoiar as obras que o anterior fez porque é de outro partido. Então, não é importante a obra, o importante é o partido de quem fez. Então, um entendimento equivocado em pleno século XXI, né? Então, toda essa dúvida não faz muito sentido, ou nenhum sentido. A única coisa que fica extremamente claro é: nasceu cego? Quem errou para nascer cego? Ele ou os pais? Já entendiam reencarnação, roda das existências, porque senão não teria sido bom Deus para com aquele homem. Não teria sido justo Deus para com aquele homem. Por quê? Porque eu enxergo, você enxerga, por que ele nasceria cego? Maldade, né? Bom, terminamos então a parte das curas. Nós vamos entrar hoje num tema apego e desapego. E nós vamos começar falando de Zaqueu, né? Mas antes de falar nisso, a questão do apego que nós temos. Nós sabemos aqui como é a Terra, né? A matéria é um mundo, um planeta extremamente material. E nós também somos ainda tão material, complicadinho ainda. Mas a matéria seduz, a matéria nos desvia. É a questão dos bens. Eu quero o carro, eu quero o dinheiro, eu quero o poder, eu quero a ostentação, eu quero passar por cima dos outros. A Terra nos desvia, se nós permitirmos, né? E por que nos desvia? Porque nós ainda carregamos defeitos violentos, né? Carregando aqui no nosso coração. É questão do orgulho, da vaidade, da prepotência. E, portanto, vivemos agora numa sociedade de consumo desenfreada, né? Buscamos satisfazer as nossas necessidades básicas, mas muita gente vive mais em função do supérfluo do que a necessidade básica. Então é aquela grande preocupação com o ter e não com o ser. Então a nossa primeira preocupação tem que ser com o ser. Como que eu sou? Como eu me comporto? Estou vivendo bem? Estou auxiliando, amando, servindo? Ótimo. E tenho. Tenho o quê? Eu tenho a casa? Não tenho, está emprestada. Daqui a pouco eu largo ela aqui. Eu tenho o carro, daqui a pouco também sobe, né? Eu vou deixar aí, ele é provisório. O ter em nós é provisório. Mas nós aceitamos como definitivo. Nós entendemos que estamos na Terra, somos da Terra e ficaremos na Terra. Não, nós somos lá, do mundo espiritual. Estamos vivendo uma oportunidade aqui na Terra, temporária. E daqui a pouco vai ficar para trás, né? Então, nós temos que preocupar com isso e entender que a felicidade nossa só é possível se nós começarmos a deixar o ter um pouquinho de lado. Então é ruim ter? Não, é bom ter, né? Eu tenho a minha casa, você tem a sua casa, tem o seu carro, tem o seu emprego, é maravilhoso, nada contra, não é pecado, até porque não existe pecado. Não é errado ter isso, não, de forma nenhuma. Só que o importante antes é ser. Só que quando nós colocamos o ter à frente de tudo, aí nós nos perdemos, aí nós nos atrapalhamos, porque queremos ter. Trabalho 8 horas porque eu quero comprar minha casa. Mas de repente o colega do lado, fico sabendo que ele comprou um apartamento na praia. Bom, então já não são 8 horas. Eu preciso trabalhar 12 horas, porque eu quero comprar o apartamento da praia também. Mas o outro comprou um sítio. Já não são 12 horas, são 16, porque eu quero comprar o sítio também. Daqui a pouco trabalho, perco a saúde, perco a vida. Mas tenho o apartamento na praia e o sítio, que eu não uso, porque eu não tenho tempo, mas eu tenho. Valeu a pena? Óbvio que não valeu a pena, né? Então,
a grande luta nossa é um trabalho aqui interno, na busca da felicidade possível aqui na Terra, é a luta pelo desapego. Desapego. Se você é espírita, vai recordar que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, diz que não pode se servir a Deus e a Mamon. Deus é toda essa bondade. Deus não é aquela figura. Não, não é isso. Mas Deus é o amor, Deus é o equilíbrio, Deus é a alegria, Deus é o irmão, Deus é tudo isso, né? Então, eu tenho que amar esse Deus, a vida, a água, o alimento, o oxigênio, isso é Deus. Então é isso que eu tenho que amar. E o restante, o ter, né? Eu quero ter. Não, calma, vamos devagar, né? Então, não posso estar preocupado com os bens da terra, servir violentamente esses bens da terra, desenfreadamente. Por quê? Porque eles vão se tornar deuses e vão ocupar o lugar do verdadeiro Deus. Ah, quantos colocam o seu apartamento como um Deus, o seu carro importado como Deus? E não pode, né? Não faz o menor sentido. E aí nós vemos até, nos dias de hoje, religiões fazendo isso, né? Pregando o quê? É prosperidade, prosperidade, prosperidade. Não que seja errado a prosperidade. Mas parece que o Deus é só a prosperidade. Não sai disso. Então nós vamos ver, no primeiro episódio, Zaqueu, um publicano. E, dando tempo, nós vamos para o outro, que é o oposto de Zaqueu, que é o jovem rico. Em Zaqueu vamos ter a lição do desapego. No jovem rico nós vamos ter a lição do apego. Tá? Então vamos lá. Diz assim no Evangelho: e tendo Jesus entrado em Jericó, nós vimos lives passadas aí onde fica Jericó, ao lado do Mar Morto, 462 metros abaixo do nível do mar. Então, Jesus ia passando ali, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. Publicano era o que cobrava um imposto, né? Era a Receita Federal da época, ambulante. E procurava ver, ele, Zaqueu, quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, e também ele era de pequena estatura. Preste bem atenção que depois nós vamos comentar tópico por tópico. E correndo adiante, subiu a um sicômoro. Sicômoro é uma árvore da região, para o ver, porque ele havia de passar por ali, Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, Zaqueu desceu e recebeu Jesus alegremente. E vendo todos isto, ele era publicano, Zaqueu, era mal visto, né? Então, vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Que Jesus é esse? Que enviado é esse? Que vai na casa de um pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado, né, lesado alguém, eu vou restituir 4 vezes. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois esse também é filho de Abraão, ou seja, da linhagem judeu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Viram que Zaqueu ia dar metade da sua fortuna aos pobres, e a quem ele tivesse lesado, ele devolveria 4 vezes mais. Então agora vamos falando essa passagem em alguns tópicos, para raciocinarmos e nos colocarmos dentro dessa história. Começa assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, quando ele ia passando lá, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. Então, a presença de Zaqueu no
evangelho no Novo Testamento? Uma única vez. Não teve uma segunda vez. Mas é de uma presença tão importante, tão marcante, que nos leva a reflexões profundas, muito grandes. Zaqueu era o chefe dos publicanos, portanto. Ele recolhia os impostos dos judeus para entregá-los a Roma. Só por aí já dá para ter uma ideia como ele era amado, né, pelo seu povo. E Jericó, onde ele morava, era uma cidade muito importante, porque produzia e exportava bálsamo, tirava das árvores locais. E era uma coisa extremamente cara. Só que ele já se sentia arrependido pelo seu proceder, com relação àquilo que ele fazia, no seu proceder. E esse incômodo é que o leva a procurar Jesus. Então não é Jesus que o modificou. Ele estava incomodado e ele foi procurar Jesus. Então nós podemos comparar Zaqueu àquilo que aconteceu com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso já estava tocado no seu coração, né? O episódio todo, a noiva, Abigail, Estevão, tudo aquilo foi marcando o coração de Saulo, até então Saulo. E o encontrar Jesus na estrada de Damasco foi apenas a gotinha de água que fez o copo transbordar. E ali ele viu. Zaqueu, mesma coisa. Já estava alimentando uma mudança dentro de si. Já tinha ouvido falar de Jesus. Queria encontrar o mestre. Faltava apenas a oportunidade. E ele foi procurar a oportunidade. Não ficou esperando. Ele foi ao encontro da oportunidade. Quantas vezes nós queremos que as coisas se modifiquem, mas não vamos buscar. Não, ela que venha. Olha o que Zaqueu está nos mostrando. Continuando a leitura do texto do Evangelho. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura, né? Então, ali, quantos será que estavam tentando tocar Jesus? Tentando ver Jesus, abraçar Jesus. Agora, será que todos eles que estavam ali próximos, estavam realmente procurando ver internamente quem era Jesus? Será? Então, qual o real interesse dessas pessoas que estavam ali cercando? Muitas vezes, pura histeria, né? Não é um sentimento maior. É como se é o fã procurando um artista. Para muitos era isso. Queria apenas ver Jesus. E isso não quer dizer nada, né? Muita gente diz, se Jesus voltasse eu acreditaria. Ia continuar não acreditando. Não é o fato de ver, é o fato de entender. Aí muda a coisa. E acontece isso nos dias de hoje. Quantos que seguem tal religião falam ou fazem tais comentários simplesmente por modismo, né? Falta de envolvimento com as coisas da alma. Fala de Jesus, mas não se envolve. Está vazio. Não está procurando verdadeiramente, né? E quando milita em alguma religião, muitas vezes, é por algum outro interesse que não encontrar realmente Jesus. E nós? Nós, às vezes, queremos ver quem é Jesus. Queremos ver. Mas não nos interessamos muito, não nos aplicamos, não nos preocupamos muito em razão da multidão. A multidão. Aí eu vou jogar para cima da multidão. Você está procurando Jesus? Está estudando? Está pensando? Analisando, refletindo quem é Jesus? Ah, eu tento, mas tem uma multidão. Que multidão? Multidão de deuses. Multidão de outros interesses. Multidão de apego à riqueza. Multidão de preguiça. Multidão de vícios, de prazeres. E isso impede. E nós deixamos isso muitas vezes falar mais alto, coisa que Zaqueu não permitiu. Então, será que Zaqueu buscava realmente Jesus? Zaqueu estava com o coração triturado, machucado, um desejo de mudança, busca de um sentimento mais nobre. Entendia que seu comportamento não era o ideal, não era o adequado. Ele estava cansado,
ele queria realmente fazer algo bom. Então, Zaqueu queria deixar um passado, ou no passado, a sua baixa estatura moral. Baixa estatura moral. Os comportamentos do passado, a consciência incomodada. E era a soma, portanto, de uma multidão de apegos e uma baixa estatura moral. Coisa que acontece nessa terra aos bilhões, né? O apego e a baixa estatura moral. Não quer crescer, não quer raciocinar de uma forma melhor, não quer se envolver. Então, provavelmente, nesse episódio, Jesus percebeu Zaqueu, porque ali estava realmente um sentimento real, verdadeiro. E através de uma vibração fluídica, ele percebe aonde que estava aquele que estava no ponto certinho para mudar o seu comportamento. Os fluidos de Zaqueu atraíram o mestre. Outro. E correndo adiante, narrativa evangélica, e correndo adiante, subiu a um sicômoro, Zaqueu, para o ver, porque havia de passar por ali. Então, correndo adiante, movimentou-se, agiu, né? Não ficou parado, não. Subiu a um sicômoro, ou seja, procurou sair da altura da multidão, elevar-se. Zaqueu não quis ficar na altura da multidão, ele procurou elevar-se. Era o que ele estava procurando realmente. Acreditou que Jesus passaria ali, por ali. Acreditou, quis, foi buscar. Olha esse Zaqueu, hein? Apareceu uma vez só no Evangelho, olha as lições que ele nos deixa. Ainda na narrativa evangélica. E quando Jesus chegou àquele lugar onde estava Zaqueu, né? Lembra-se que ele tinha subido no sicômoro. Então, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Então, vemos aí que Jesus se aproximou da árvore e pede para que Zaqueu desça. Jesus não se esquece de nós. Ele não passaria direto, não. No meio de todo aquele sentimento de Zaqueu, querendo a mudança, querendo se aproximar de Jesus, querendo compreender, querendo ter um coração melhor, Jesus, percebendo isso tudo, diz: Zaqueu, desce, eu preciso estar na tua casa. E Zaqueu desce daquele local em que ele estava alojado. E nós estamos dispostos a descer do local em que nos alojamos? Das ilusões, do comodismo, da preguiça. Será que estamos decididos a sair do local em que nos alojamos? Ou nos acostumamos? Jesus diz a Zaqueu: Zaqueu, dá-te pressa em descer, pois preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu, admirado, alegre, apressou-se e desceu de onde estava alojado e conduziu Jesus à sua casa, onde o recebeu com alegria. Ele, Zaqueu, abre as portas da sua casa para Jesus. E aí vamos perguntar, nós também, e Zaqueu também, né? Que casa? Que casa que ele abriu as portas? O seu interior, o seu coração, o seu templo maior que está aqui dentro. É verdade que ele levou Jesus para dentro da sua residência mesmo, mas antes, Jesus já tinha entrado em casa, aqui dentro. É Jesus vivendo em nós. Zaqueu fez isso com grande alegria, com muita alegria. E nos dias de hoje, vivenciando os seus ensinamentos, as suas orientações, é como se ouvíssemos o Mestre nos dizendo: desce da árvore das ilusões, busca o reino dos céus, que está aí dentro do coração, que é a tua casa, e lá eu habitarei. Zaqueu, antes mesmo, já havia sido tocado pelo arrependimento. E agora, ele tinha a oportunidade de uma transformação maravilhosa. E aconteceu mesmo. Continuando ainda a leitura. E vendo todos isto,
murmuravam, dizendo que ele entrava para ser hóspede de um homem pecador. Oh, língua maldosa, né? Muitos não gostaram do que viram, né? Porque conheciam o passado de Zaqueu e o condenavam. Mas para o mestre, que conhece a todos nós por dentro, Jesus conhece a cada um de nós por dentro, ele, Zaqueu, era apenas um homem arrependido, decidido a mudar. Nada mais do que isso. Jesus não via ali um publicano, alta estatura, baixa estatura. Não, ele via um ser humano. E o mestre veio para que o pecador, muito embora não existe pecado, né? Aquele que comete equívocos. O mestre veio para que o pecador, entre aspas, aprendesse a se reerguer, achar o caminho. Era a tarefa de Jesus, né? Ainda na leitura. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, né, restituo quadruplicadamente, 4 vezes, se ele lesou alguém. Então, aquele que encontra, Zaqueu nos mostra, aquele que encontra de fato o reino dos céus, porque o reino dos céus é a paz interior, é o amor, esse é o reino dos céus. Em seguida, quer distribuir a paz e o amor também para os outros. E Zaqueu disse: vou dar metade aos pobres, ou seja, caridade. Vou fazer a caridade. Vou dar metade do que tenho. E aí, disse também, se em alguma coisa tenho defraudado, lesado alguém, vou restituir 4 vezes aquilo que eu fiz. Zaqueu, portanto, se transformava no seu juiz, no seu acusador. Acusava a si mesmo. Era o arrependimento. Era a verdadeira justiça que entrava no coração daquele homem. Zaqueu havia feito, portanto, o trabalho de desapego às coisas que o contaminavam. Teve a coragem de desfazer. Mandou embora, não quero, está me fazendo mal, está me envenenando. Continuando a leitura do texto evangélico, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. E nós vemos aí, né? Jesus salvou, entrou na casa de Zaqueu e ali não saiu jamais, né? Então, vamos imaginar que Jesus aparecesse hoje e exatamente agora e nos dissesse: quero me hospedar em sua casa, quero ir na sua casa. Ele sabe o nosso nome, sabe onde moramos, conhece as nossas ansiedades, sabe que podemos estar tentando nos aproximar dele. No entanto, ainda nos consideramos pouco merecedores para receber seu olhar e seu carinho. Carinho de um irmão mais velho que é Jesus. Ainda nos sentimos pequeno. Sabemos, porém, que ele nos espera. A exemplo de Zaqueu, que sejamos decididos e determinados, pois, mesmo diante de uma multidão de dificuldades que carregamos em nós, e possuindo ainda uma baixa estatura moral, ninguém é nenhuma Brastemp aqui, que ainda caracteriza a grande maioria dos espíritos ligados a esse planeta, ele, Jesus, nos chama pelo nosso nome e nos faz o convite permanente: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aconteceu isso com Zaqueu. Vamos contar aqui um acontecimento com Zaqueu após o seu desencarne, e certamente a história, que é bem curtinha, do jovem rico que teve um comportamento diferente de Zaqueu, a gente faz no comecinho da próxima, né? Existe um livro, Psicografia de Leon Tolstói, psicografado por Ivone do Amaral Pereira. E esse livro se chama Ressurreição e Vida.
esse livro ditado por Leon Tolstói, ficamos sabendo, Ivone ficou sabendo, que Leon Tolstói, ainda encarnado, ele era um admirador de Zaqueu. E olha que Zaqueu apareceu uma única vez no Evangelho. Só esse episódio, nada mais. Mas Leon Tolstói nutria uma grande admiração por esse Zaqueu. E desencarna Leon Tolstói. Desencarnando, voltando para a pátria espiritual, ou seja, para o nosso verdadeiro lar, certa feita, ele andando lá na espiritualidade, havia um grupo de espíritos, um círculo de espíritos, aprendendo, estudando. E ao centro desse grupo, um mestre, né, ensinando a todos eles. E quando ele passa, Leon Tolstói passa ali, ele observa isso e vê esse mestre com uma rara beleza, com uma luz especial. E ao passar, um dos espíritos alunos que estava ali se dirige a esse mestre e diz: Mestre Zaqueu, conta-nos como foi o seu encontro com Jesus lá há 1900 anos atrás. E aí Leon Tolstói, o espírito Leon Tolstói, parou. Nossa, será que esse é Zaqueu? Ficou emocionado, afinal de contas ele nutria um grande respeito, um grande amor por Zaqueu. Terminada a reunião, Leon Tolstói vai conversar com Zaqueu. E Zaqueu fala o que aconteceu com ele. Zaqueu disse que após esse encontro com Jesus, ele pegou toda a sua fortuna e dividiu, parte para os pobres, outra parte ele deixou para os empregados, outra parte com a sua família, e ele saiu pelo mundo levando uma parcelinha pequena para o seu sustento. Ele queria achar Jesus, queria achar os discípulos. E nessa caminhada, ele foi ficando sem dinheiro. Passou necessidade. Mas era uma pessoa culta, chegou a dar aulas em algumas casas. Ele foi se virando do jeito que dava. E ele ficou praticamente sem nada. Portanto, ele vai seguir Jesus. Ele vai seguir o mesmo caminho ensinado aos discípulos. A tradição católica diz que Zaqueu se tornou o representante do cristianismo na cidade de Cesareia Marítima, que fica às margens do Mediterrâneo. E Leon Tolstói, encontrando Zaqueu, se emocionou, viu aquela história bonita, aquele sentimento de Zaqueu, aquela luta, posteriormente, a sua decisão de fazer o melhor caminho, de seguir, modificou-se por completo. E depois, o espírito Leon Tolstói, ele confidencia a Ivone do Amaral Pereira que Zaqueu lhe falou que a sua última encarnação havia sido no Brasil. Zaqueu teria reencarnado como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E aí, a gente percebe na forma, no caráter de Bezerra, do jeito que Bezerra tratava o poder, o dinheiro, tudo aquilo, que tem tudo a ver realmente com Zaqueu, né? Tanto que ele ficou conhecido, Bezerra, como o médico dos pobres. 2 consultórios, o que ele recebia num consultório normal, esse dinheiro não chegava nem para a família. Ele repassava para um outro consultório que também ele constituiu, que era o escritório dos pobres, o consultório dos pobres. Então, o que ele recebia em um, ele repassava para o outro, para compra de alimento, remédio. Então, Leon Tolstói teria confidenciado a Ivone do Amaral Pereira que Zaqueu, na sua última encarnação, teria sido aqui no Brasil como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Faz sentido, tá? Bom, pessoal, a historinha do Jovem Rico vai começar a live da semana que vem e depois a gente continua nos outros assuntos que a gente
está mais ou menos imaginando o seguinte, tá bom? Então, a Tina, aqui no YouTube, perdi um pouquinho no Instagram, as pessoas que passaram, Maria Leonese, tá? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não sei se o Zezinho, de Bragança, está aí nos acompanhando, é um primo, e se estiver, um abraço a Cristina, esposa dele, que hoje está fazendo aniversário, tá? E toda vez que uma mulher, isso aqui não tem nada a ver com Zaqueu, não tem nada a ver com Jesus, mas é bom passar, até para evitar acidentes. Quando alguma mulher faz aniversário, e eu não sei quantos, eu sempre digo, olha, eu não sei quantos anos você está fazendo, mas aparenta muito menos. Fica melhor. Vamos fechando os nossos olhos e vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso divino mestre, obrigado por tudo. Obrigado por entendermos tantas coisas que talvez no passado não conseguíssemos entender. Estamos vendo na figura de Zaqueu a oportunidade do desapego. Quantas coisas precisamos deixar um pouquinho de lado, não valorizar tanto, mesmo entendendo que, vivendo na matéria, precisamos sim das coisas da matéria. É natural, não é proibido isso, é necessário. Mas precisamos nos desapegar, não permitir que o poder, o dinheiro, a propriedade tomem tanto espaço no nosso coração que acabe envenenando. Não, tudo é importante. Entretanto, o nosso coração, a nossa confiança em Deus, em Jesus, tem que ser maior sempre. A prática do bem tem que superar tudo. O amor ao próximo tem que ser o primeiro mandamento, juntamente com amar a Deus. Não faz sentido amar a Deus, amar a propriedade, o bem, o dinheiro e depois amar o próximo. Não, fazendo tudo errado. Precisamos então parar, pensar, analisar, não deixar as coisas passarem. Ah, não, amanhã eu vou pensar, agora não quero me preocupar com isso. Quem garante que teremos o amanhã? Não sabemos. Então que façamos o bem para nós e para os outros, hoje, porque diz que o melhor instante é o agora, não o depois. Então, Jesus, te agradecemos, porque em todos os instantes sentimos a tua presença. Estamos sempre aprendendo, aprendendo e aprendendo. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, obrigado, Elizabeth, estou vendo aqui, todos vocês, pela companhia, pelo carinho, e eu fico esperando toda sexta-feira para a gente poder estar junto. E agradeço o carinho de todos vocês, a companhia, a amizade, o amor que nos une, todos nós. E que na próxima semana estejamos novamente juntos. E aquilo que falamos hoje, nós temos gravado, fica gravado tanto no YouTube como no Instagram, e percebemos que muita gente vai assistir depois. É hoje à noite, é amanhã, é segunda. Então, divulguem. Obrigado, Renato, obrigado a todos vocês. Divulguem isso, por favor. Se gostaram, né? Divulguem para que outros tenham a oportunidade de acompanhar também, tá? Jesus no coração e álcool gel na mão. Obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus, tá? Tchau, tchau.